Olá, queridos estudantes, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou a professora Tamires Bonani Conte, eu tenho pele clara, cabelos lisos, com mechas amarelas, estou vestindo uma camisa social branca com listras pretas, uma calça bege e um sapato preto. O nosso encontro de hoje é especial. A gente tem duas convidadas para falar de um tema muito interessante, que é reescrita e revisão. E para isso, eu conto aqui no estúdio com duas convidadas, né? Uma delas é a Jéssica Queiroz, que está aqui presencialmente com a gente, e também com a Ieda Nogueira, que está presente virtualmente. É um prazer recebê-las aqui, um orgulho enorme poder contar, né, com o compartilhamento da experiência de vocês com todas as pessoas que vão nos assistir. Eu vou começar então pedindo para que vocês se apresentem, façam a sua autodescrição e na sequência falem um pouquinho para a gente sobre a sua formação. Você pode começar, Jéssica? Olá a todos, eu sou a Jéssica, né, sou designer instrucional da Univesp. Bem, começando com a minha autodescrição, eu sou uma mulher de 32 anos, de pele clara, estatura mediana. Eu tenho cabelos castanhos, lisos, na altura dos ombros, mas hoje eles estão presos. Estou vestindo um blazer preto com uma blusa na cor de vinho de mangas compridas e uma calça social azul marinho. Bem, sobre a minha formação, eu sou formada em letras, né, licenciatura do inglês pela UFMG, sou mestre também pela UFMG em linguística e já atuei como professora de língua inglesa, mas desde 2022 eu atuo como designer instrucional e desde 2024 aqui na Univesp. Obrigada, Jéssica. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora Ieda? Olá a todos, eu sou Ieda Nogueira, também vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 51 anos, né, tenho cabelos cacheados, com luzes, né, meio douradas, uso óculos e no momento estou vestindo uma blusa de lã vermelha com um colar. Eu sou formada, né, sou graduada em letras, também licenciatura pela Unesp de Assis, licenciatura com português, inglês e alemão. Tenho mestrado e doutorado na área de literatura também pela Unesp e também sou formada em pedagogia pela Unisa, aqui de São Paulo. Atuo no ensino superior desde 2001, aí, desde professora, coordenadora, cursos presenciais, à distância, graduação, pós-graduação. E a partir de 2008 comecei a atuar com EAD, também em diversas funções. Sou design instrucional da Univesp e atuo desde 2021 aqui pela Univesp. Obrigada, Ieda. Seja muito bem-vinda. Vocês têm bastante experiência, tenho certeza que bastante conteúdo para compartilhar com a gente, né? E pensando nesse conteúdo, eu gostaria de começar com a primeira pergunta, né? Muitas vezes os estudantes, de forma geral, né? Os nossos estudantes da Univesp, por exemplo, recebem os materiais bonitos, prontos, com aqueles textos perfeitos, com uma arte bonita que conversa com o texto, ajuda a construir o sentido, né? Eles recebem esses materiais, mas muitas vezes eles não sabem o processo longo que existe por trás para esse material ser construído, né? E eu gostaria então de começar perguntando a vocês como que funciona esse processo de revisão, por exemplo, de um material didático, desde do texto, quando ele começa a ser produzido, até ele finalizado, com muitas aspas? Sim, é um processo um tanto longo, né, mas é um processo necessário. Eu gosto sempre de comparar ele com o processo editorial, que de certo modo, é um pouco parecido. Sim. Né? Então, basicamente, né, a gente tem um primeiro momento de planejamento, né, com o professor conteudista, né? Então a gente vai pensar tudo que a gente precisa produzir para aquela disciplina, né? Conhecendo aqui a Univesp, né, nós temos 8 semanas ali de conteúdos, né? Sendo a última semana de revisão, mas então a gente primeiro planeja. Então a gente primeiro define, nós vamos produzir apostilas, quantas apostilas vão ser
nós vamos produzir roteiros de aprendizagem, quantos vão ser? Vamos ter questões avaliativas, como é que elas são, né? Então, primeiro no nível das ideias, né? Isso, primeiro no nível das ideias, né? A gente organiza tudo e aí a gente dá, então, o start, né? A gente começa essa produção, né? E aí a gente vai ali trabalhando semana a semana, né? Com o professor conteudista. E aí normalmente esse texto, né? Eles chegam pra gente ali num documento de Word, né? Muitas vezes a gente também fornece para o professor um modelo definindo mais ou menos o que ele pode escrever, né? Mas, claro, existe também a criatividade ali daquele professor, as ideias que ele tem, então ele também pode trazer isso pro material. Mas esse material, então, vai chegar pra gente como um original, que aí a gente vai trabalhar em cima, né? Fazer a leitura, né? Inclusive, a primeira pessoa que vai ver esse material é o designer instrucional, o DI, né? Então, ele vai fazer uma primeira análise para verificar se o material está adequado, se está dentro do planejado, né? Se ele está ali conversando com outros materiais da Univesp, né, que a gente, de um certo modo, apesar de cada professor ter ali a sua especificidade, né, o material também tem que ter uma certa unidade, né, o aluno que for ler o material, ele sabe, este é um material da Univesp, né, ele está conversando ali comigo, enfim. Então, dei essa primeira pessoa que vai ver o material, depois a gente tem um trabalho também com os supervisores, né, que vão avaliar a questão de conteúdo, ver se está tudo correto ou não, se está tudo adequado ali ao momento que o aluno se encontra ali na sua graduação. O material vai passar também pela revisão linguística, né? Então a gente tem pessoas revisoras, né? Também formadas em letras, né? Igual eu, a Ieda. E aí depois esse material, então, vai ser trabalhado por uma equipe de arte, né, por designers, para deixar o material bem bonito, para chegar ali no aluno. Então, veja quantas pessoas já leram esse mesmo material, né? Isso, várias pessoas em um período de tempo que às vezes é longo, né? Não é uma coisa de, o professor sentou, escreveu o texto e a gente em uma semana já entrega o material. Às vezes podem levar algumas semanas, alguns meses. A sua fala, Jéssica, me leva a lembrar um pensamento que muitas pessoas têm, né? Que é de que o texto já nasce pronto. A pessoa vai lá, senta e ela está inspirada, escreve e o texto está pronto, seja para qual for a finalidade, né? Para a entrega de um trabalho. Então, muitas vezes a pessoa se cobra muito, né? Ela acha que ela não consegue, que ela não é capaz, porque ela sentou ali na primeira vez e não conseguiu fazer o texto que ela imaginou, né? Mas é importante esse processo de reescrita. E, por exemplo, Ieda, você já pegou algum texto que tenha chegado pronto para você? Que a pessoa te entregou o texto, você falou, olha, pode publicar desse jeito? Não, nem dos outros e nenhum texto meu, Tamires. Assim, o nosso texto ele nunca está pronto, né? Eu costumo falar que, puxando até um pouco da sua fala, né? Muita gente fala do texto surgir por inspiração. Não existe isso, né? A gente da área da literatura fala, inclusive, ainda que o texto é transpiração e não inspiração, né? Porque quantas vezes a gente for ler o texto, será quantas vezes a gente vai mexer e vai fazer um ajuste. Seja uma única palavra, o que é difícil, tá? Uma única palavra a gente nunca mexe, a gente sempre mexe bastante. Tá? Então, aí, a partir das experiências, a gente não consegue ter um texto pronto numa primeira vez. Ele vai e volta, né? Seguindo aí um pouco a fala da Jéssica, ele vai e volta, às vezes, assim, muitas vezes para o professor. Isso não quer dizer que o trabalho do professor seja ruim, né? Mas faz parte não é nem do processo. faz parte do processo. E, inclusive, aí até puxo um pouco do que a Jéssica disse, a gente tem dentro da Univesp, inclusive, um manual, né, para produção de materiais, né, de todo o roteiro, das apostilas. Por quê? Porque a gente precisa ter essa unidade que ela colocou e a gente precisa também escrever numa linguagem que atenda ao nosso público, né? Que atenda o aluno EAD e que atenda o público que a gente recebe. Então, alguns professores chegam e têm experiência do presencial. E a linguagem do presencial também é diferente da linguagem de um texto escrito. E da linguagem de um texto escrito no meio virtual, né? Tudo isso é diferente.
né? Não dá para pensar A que gente consegue ver aí a necessidade de adaptação, né, ao tom do texto, ao tipo de linguagem mais dialógica, né, que converse com o aluno que vai ler. Tudo isso é feito por meio da linguagem, né, das escolhas, das reescritas nessas escolhas, né. Muitas vezes acredito que vocês têm o olhar de quem está de fora, lendo o texto, que não é o autor, consegue enxergar ali, né, coisas que às vezes na escrita você está dando conta de muitas coisas. Aquelas lacunas em específico, né, você precisa contar com um olhar de quem está de fora, experiente, ou ao menos, né, no caso de um estudante que está escrevendo o seu texto, talvez ele possa se distanciar um pouco do texto, deixar ele lá quietinho, voltar a ler depois de uns dias, né, para ter esse distanciamento do próprio texto, já que muitas vezes na produção para a universidade, por exemplo, a gente não conta com uma série de profissionais como vocês, né. Então, mas a gente tem esse recurso, né, de se distanciar e ler para fazer essa reescrita, né. Sim. E a gente trabalha com diversos contextos quando a gente aprende sobre texto, né. Por exemplo, com coesão, coerência. Vocês conseguem, dar exemplos de como vocês trabalham com isso na prática? Vocês olham para esse tipo de coisa? Sim, é uma das coisas que a gente observa, né. A gente já tem um norte, assim, a gente já tem, como a Ieda mencionou, né, tem um manual em que a gente já consegue se guiar na hora de fazer o nosso trabalho de análise, né. Mas, obviamente, nós como profissionais da letras, né, a gente trabalha muito com texto, a gente gosta de trabalhar com texto, né, então a gente vai sempre observando esses detalhes, né. A gente, obviamente, primeiro tenta observar se, no nosso caso aqui da Univesp com os materiais, né, dando um exemplo das apostilas, né, a gente primeiro tenta fazer uma primeira leitura mais geral para entender, né, se tudo que foi planejado está ali dentro daquela apostila, se está fazendo sentido, se os temas são tratados de uma forma lógica, né, se tem uma sequência, uma progressão ali entre os temas, né. Então isso é um dos nossos Então olhares. já vê argumentação ali também, né, Isso, vê coesão, coerência, vê questão de autoria, isso. né. A partir das várias leituras que a gente vai fazendo do material, né, porque também é isso, também é um processo, né, não só a escrita, mas esse processo de leitura, de análise também, a gente às vezes leva alguns dias lendo o material, relendo, para observar mesmo o que a gente pode trazer ali que não vá, claro, alterar ali a voz, a autoria do nosso professor conteudista, né, mas que vai melhorar aquele texto, que vai conversar melhor Que vai com o auxiliá-lo, né, estudante, vai auxiliar ali a entender, a compreender o que está sendo tratado ali naquela apostila, né. Então, dando um exemplo mais concreto, eu muitas vezes quando leio material das disciplinas, né, eu gosto muito de observar, tá, quais são os conceitos que eu tenho nessa apostila, por exemplo, o que eu posso destacar com, por exemplo, com uma caixa de definição, o que eu posso destacar com uma caixa de importante. Como a gente também tem essa possibilidade, né, de trabalhar esse texto de uma forma mais visual com a equipe de arte, né, eu também gosto de pensar, essa série aqui de conceitos, por exemplo, né, eles podem vir de uma outra forma, eles podem aparecer aqui como um esquema, como um mapa conceitual, né, então é bem um trabalho assim, que obviamente, eu tenho que ver o todo, mas eu também tenho que prestar atenção às partes, e eu acredito até que a Ieda também faça porque dessa mesma forma. vocês lidam com o texto em diferentes formatos, né, e muitas vezes até com hiperlinks, né, por exemplo, como que vocês veem essa diferença, assim, de atuação entre um texto que está ali para apostila, para um hiperlink? Porque o trabalho de vocês é complexo, né, de lidar com diferentes formatos desses textos, né. Você pode falar um pouco para a gente, Ieda? Posso sim, eu vou puxar até a fala da Jéssica também, né, a gente já trabalha há um tempinho juntas, então acho que isso facilita, né, é um pouco do que ela falou realmente, a gente vai lendo o texto, vai trabalhando essa questão de coerência, coesão, argumentação, e vamos tentando identificar de que forma a gente pode clarear aquela ideia e exemplificar por meio de imagem, por exemplo. A gente sabe que num material um pouco mais extenso, como por exemplo a apostila, que vai girar em torno de 15 páginas, né, mais ou menos,
Então, fica muito cansativo e o aprendizado não é tão efetivo se a gente for trabalhar com o texto do começo ao fim, né? Até é um processo para registro, para memória, para gravação do aluno e compreensão também, que a gente trabalhe com outros tipos de textos, né? Como a Jéssica mencionou mesmo, caixa de texto de atenção, caixa de texto de dicas, mapa conceitual. Nós fizemos posso até exemplificar, numa disciplina que a gente fez no ano passado, em que a gente trabalhou em cima de um recurso educacional aberto, né? Então, a partir da leitura do material, foi até uma disciplina que nós duas trabalhamos juntas, a partir do trabalho com aquela disciplina e de estudos, a gente produziu um recurso educacional que foi um jogo de sintaxe. Então, a partir da produção daquela disciplina, a gente começou a pensar, começamos primeiro entre nós, aí depois fomos via supervisão, né, para ver opinião, e trabalhamos com a supervisão e com o professor conteudista. Então, foi um trabalho ali de 4 pessoas no mínimo, né, que envolveu revisão. Lógico que tem o pessoal da arte, né, da montagem do AVA, do ambiente virtual, né, que a gente trabalha. Então, a gente vai fazendo essa adaptação de acordo com o que a gente vai sentindo a partir das nossas experiências, né? E pensando sempre numa maneira que a gente consiga dar um dinamismo maior para aquele tipo de material, né? Para que ele não fique nada tão estático e que também consiga chamar a atenção do aluno. Né? Então, por meio do texto, seja ele texto escrito, do texto imagético, né? Ou um jogo, como exemplifiquei, né? Porque o texto vai muito além das palavras somente. Então, a gente vai fazendo esse processo de adaptação e vai conversando, né? Eu acho que essa troca de experiências também é muito, muito rica. Né? Então, a nossa equipe aqui trabalha muito com essa troca e esse trabalho em conjunto, que ajuda muito a melhorar os materiais. Olha que legal, a gente está numa espécie de metalinguagem dos materiais, né? Porque a gente está produzindo um material falando sobre ele, né? Olha que privilégio que a gente tem de poder estar nessa posição, né? Você teria, Jéssica, algum exemplo para compartilhar com a gente de transformação desse processo de escrita entre diferentes materiais? Sim, tem uma disciplina, né, que eu inclusive estou junto aqui com a professora Tamires, né, trabalhando de Eu tive o laboratório prazer de trabalhar de com produção você. pessoal, né, e né, um exemplo que eu acho muito concreto, assim, de ler o texto da professora e transformar em algo novo, né, tem uma das apostilas em que é tratado o tema da intertextualidade, né, e eu lembro bem que a professora tinha escrito um parágrafo, né, explicando o que era intertextualidade, né, explicando a tipificação, né, em implícita, explícita, trazendo ali outros conceitos como de alusão, paráfrase, citação direta, indireta. E aí eu passei por esse parágrafo, depois voltando numa leitura, olhei um pouco melhor para ele e falei, acho que dá para fazer algo mais com esse parágrafo, né? Então propus ali que a gente trouxesse uma espécie de mapa conceitual, que ali a gente tivesse o conceito de intertextualidade em destaque, né? E depois ele se ramificasse ali em implícita, explícita, e depois se ramificasse de novo com os outros conceitos e viessem exemplos juntos, né? Então é uma coisa que eu adoro bastante quando eu trabalho com texto, quando eu trabalho aqui com os materiais didáticos da Univesp, né? De ter essa possibilidade de a gente ter um texto, né? Um texto com bastante conteúdo, com um texto que a gente sabe que o aluno vai ali ler e vai aproveitar bastante, mas a gente poder contribuir dessa forma, de trazer sugestões, de trazer novas formas de tratar aquele assunto, e que a gente sabe que chegando no aluno, o aluno provavelmente vai pensar, nossa, que legal, aqui ver esse esquema, né, fica muito mais fácil de eu entender, de eu estudar depois. Cada um vai aprender de um jeito, né? Uns vão ler melhor, outros vão fixar melhor o conteúdo com uma imagem, né? E é uma das coisas que a gente sempre pensa, né? Os alunos, cada um tem uma preferência, às vezes, de estudo, seja visual, seja auditiva, né? Então a gente também tenta, né, pegar um pouquinho de cada e trazer para os nossos materiais. Nossa, veja a importância, né, do trabalho que é feito, né, a complexidade também. Bom, certamente a gente teria muitas horas de conteúdo para compartilhar, né? E um dia eu quero me reunir com vocês também como revisora. Esse é um trabalho que eu amo, trabalhar nos bastidores com o texto, mas tenho certeza que a gente vai ter uma próxima oportunidade.
porque hoje o tempo, infelizmente, está se esgotando, a conversa foi rápida por ser boa, né? Então, agradeço muito sua presença, Jéssica, você e Eda, muito obrigada por estarem aqui com a gente, compartilhando todas essas coisas. Espero que os alunos consigam enxergar, né, esse amor que vocês têm pelo que vocês fazem, pelo que a gente faz, né, e vejam isso como uma possibilidade de trabalho e também como um modo de ver o texto, né, de encarar tudo aquilo que ele produz por meio do texto. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a todos e a todas que nos acompanharam até aqui e até a próxima.